Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui numa live. A gente está batendo um papo esses dias. Hoje é a nossa terceira live. A gente está com uma programação aí para as próximas semanas bem interessante. De algumas lives que nós estamos fazendo. Inicialmente, nós vamos começar com fornecedores que estão pelo menos há 10 anos no mercado. A intenção é a gente trocar, fazer um bate-papo mesmo, né, sobre esse mercado nosso de eventos sociais. Então, eu quero introduzir um pouco o motivo da gente ter escolhido esses fornecedores. Bem, já tem 6 anos que eu atuo, praticamente assim, tenho empresa exclusiva de mercado de eventos sociais, né? Eu sou sócia em 7 negócios diferentes, 5 deles estão nesse segmento. E ao longo dessa minha jornada como empreendedora, desde a minha primeira experiência, que já tem 10 anos, eu percebi algumas peculiaridades do segmento mesmo. Como eu vim do varejo, e no varejo a gente conquista um cliente, vende para ele 1, 2, 3 vezes, a gente vende para ele várias vezes, o que mais me incomodava no mercado de eventos é que eu fazia um esforço muito grande para adquirir um cliente novo, e esse cliente não consumia de mim mais de uma vez. Então, todo o esforço que eu fazia para poder atrair esse cliente era diluído, às vezes, numa única compra que ele fazia comigo, né? No caso, por exemplo, uma das minhas empresas, eu trabalho com enxoval de lingerie para as noivas. Então, é exatamente isso que acontecia. E o que acontece nesse caso? A gente faz um esforço muito grande, a gente tem um custo muito grande e a gente acaba não conseguindo diluir isso, porque a gente não tem recorrência nesse mercado. Quando eu parei para pensar, e parece que a ficha caiu, e demorou um tempo para eu poder ter feito essa analogia, assim como eu tenho certeza que tem fornecedores que estão há 20, 30 anos no mercado, sabem que o mercado é assim, mas nunca pararam para pensar, meu Deus, meu mercado não tem recorrência. Então o que isso significa? Significa que eu tenho que fazer um esforço muito grande para sempre estar entre os melhores, para sempre estar chamando atenção, porque o meu cliente não tem como ser fiel, não tem como fazer uma fidelização, porque ele não fica consumindo várias vezes. Ele pode sim me indicar, trazer novos clientes, mas sobretudo eu não consigo vender para ele especificamente mais de uma vez. E no varejo também acontece a indicação, né? A indicação também é um veículo de entrada aí de novos clientes. Porém, no mercado de eventos sociais, esse veículo é quase que exclusivo. A grande maioria dos fornecedores, com certeza, vão concordar comigo que uma boa parte dos leads que chegam, ou seja, potenciais clientes, e são clientes mais quentes, porque já tiveram a indicação, vieram porque receberam essa recomendação de alguém. Então, esse olhar sobre o mercado, entender que sim, ele é muito diferente dos outros. Por quê? Porque não tem recorrência. A partir do momento que você não tem a recorrência, você tem que ter um outro olhar sobre o seu negócio, na gestão, na parte comercial, na parte de marketing, na parte de vendas. Então, baseado em tudo isso, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo metodologias para utilizar mesmo no comercial da minha empresa. Porque, sobretudo, eu percebi que não adianta só ficar investindo em marketing, porque em marketing você fica divulgando e atraindo novos leads. Mas, daqui a um tempo, se você parar, você acaba não conseguindo captar a mesma quantidade de lead. Então, o que é mais importante do que atrair novos interessados é a forma como você trata esse interessado até ele fechar negócio. E que também no nosso mercado é muito ruim. A taxa de conversão, ou seja, a taxa proporcional aí do número de solicitações de orçamento para a quantidade de fornecedores que fecham, né? De clientes que fecham, e o número de solicitações de orçamento baseado aí na metade do caminho, que é quando você mandou proposta, tem um atendimento individualizado ali, personalizado, é muito ruim, é muito aquém do mercado tradicional, que é o varejo, né? No varejo, a gente tem estatísticas que falam que a cada 17 contratos, um contrato é fechado, né? A cada 17 solicitações de orçamento, um contrato é fechado. Isso é o mercado de varejo de maneira geral. Mas a gente tem um volume muito grande de lead, porque basicamente você tem uma parcela grande, uma fatia grande do mercado de clientes que pode estar consumindo de você. E isso é uma média, e a gente não está falando aqui de sermos medianos, a gente está falando aqui de alta performance, a gente está querendo melhorar, a gente está querendo alavancar as vendas, principalmente depois de um momento como esse que a gente teve na pandemia. Então, dentro do Trust aqui, vocês têm muitos conteúdos que vão ajudar vocês a identificar onde vocês precisam melhorar na gestão comercial. Uma vez que você melhora a sua gestão comercial e você fala, olha, agora eu estou com uma taxa de conversão excelente, né, que gira em torno aí de 60%, 50% da solicitação de orçamento. Então, quando você chega num nível de taxa desse, por exemplo, 10 pessoas te solicitam orçamento, a metade, próxima à metade, né, de 40 a 60,
fecha um contrato com você, você está em altíssima performance, tá? E é muito raro a gente identificar fornecedores que conseguem essa taxa de conversão, tá bom? A gente tem uma taxa de conversão muito alta no nosso segmento, que é entre o atendimento pessoal, ou seja, já enviou a proposta, a pessoa já teve um tempo ali para te dar atenção e vocês otimizarem isso, e fechamento, aí conseguem estar nisso. Mas de solicitação de orçamento para fechamento, é muito raro você ter empresas de alta performance que estão entre 40% a 60% de fechamento, tá? E é exatamente nisso aí que o Trust atua, nesse trabalho que a gente faz. Bem, dito isso, a gente vai buscar caminhos alternativos e caminhos que possam melhorar a gestão comercial da empresa. E por isso é tão importante a gente conversar com empresas que já estão há mais tempo no mercado, né? Então eu estou conversando essa semana com várias empresas justamente por isso. A Flávia, que já está aqui do Toledo Convite. Flávia, vai aparecer aí para você solicitar para participar da live comigo. É só solicitar e eu dou o ok aqui, tudo bem? E aí a Flávia é uma dessas convidadas, porque a gente... O marco, assim, que eu quis colocar um marco, seriam os 10 anos, tá? Claro que você tem empresas aí que já estão há 7, 8 anos no mercado, que já tiveram experiência como empreendedores, talvez com outro CNPJ, talvez em outro negócio. Mas eu coloquei esse filtro, eu falei assim, vou fazer entrevista com a turma que tem o Trust e que tem 10 anos de mercado, pelo menos, né? E que tá aí figurando entre os melhores. Por quê que é interessante a gente observar isso? Porque o nosso mercado é muito cruel. Como a gente tem uma rotatividade de cliente muito grande, isso também impacta na rotatividade das empresas, né? As empresas não conseguem performar bem por muito tempo. Às vezes elas entram no mercado com aquele gasto, com aquela energia, sabe? Estão muito dispostos realmente a investir, a entender o mercado, a entender a necessidade do cliente. Quando a gente abre uma empresa, a gente está com muito gasto, a gente está com muita energia. Então a gente fica mais atento, a gente quer melhorar em cada detalhe, etc. E é muito comum, né, no nosso segmento, os fornecedores, em algum momento aí, eles ficam exauridos, eles ficam cansados por algum motivo. Porque eles sentem que o cliente corre muito rápido, né? Então eles conseguem. Flávia, a Flávia tá postando aqui que ainda não apareceu. Sai da live e entra de novo pra ver se vai aparecer. Então eles não conseguem ter realmente um gás para ficar muito tempo no mercado. Isso é uma percepção minha, né, a partir do momento que eu comecei a entender esse mercado. Eu tô só há 6 anos, né, no mercado de eventos sociais, eu tenho 10 anos como empreendedora, mas focada no mercado de eventos sociais, que eu não tô contando que a Maria Pia, desde o início a gente trabalha com noiva, mas a gente não tá envolvido no dia do evento, né? Então, assim, focado realmente no vestido de branco, nós estamos há 6 anos. E aí, eu comecei a observar o tanto de fornecedor que nesses 6 anos passou pelo mercado, inclusive pela própria plataforma Vestido de Branco, e não existe mais. Chega um momento que parece que o fornecedor não é só que faliu, nem nada assim não, tá, gente? Muitas das vezes que a pessoa não quer mais esse mercado. Ela acha que não tá valendo a pena, que é um mercado muito desleal, enfim. E aí, eu acho muito importante a gente evidenciar isso. O nosso mercado, justamente porque tem uma rotatividade muito grande, ou seja, o cliente desse ano e daqui ao ano que vem ele não vai consumir, porque já fez o evento dele e tal, ele acaba fazendo com que o fornecedor faça esse esforço o tempo inteiro, né? Ele tem que buscar novos clientes. Então a sensação que a gente tem como fornecedor é que a gente não pode parar. Se a gente para um pouco, sabe, dá uma desanimada, impacta 1, 2 anos do nosso trabalho, né? Comercialmente falando. Então é muito importante a gente conversar, lidar com empresas que estão há mais 10 anos no mercado e conseguem se manter, porque em algum momento elas tiveram que se reinventar. Então a Flávia aqui já me chamou. Entrando aqui, Flavinha. E a gente vai bater esse papo sobre um pouco da história do Ateliê do Convite. Deixa eu ver se conectou certinho.
Agora deu certo. Flávia, tudo bem? Tudo jóia, travou o Instagram, na hora que carregou, travou, eu tive que sair de novo e voltar de novo, mas agora deu certo. Tudo certo. Bom, então, vamos bater um papo aqui. Você tá com fundo instagramável lindo, eu tô com fundo preto. Gostou, né? A gente tem que aproveitar o nosso ponto forte, né? Eu tô construindo um, ele tá meio feinho ainda, e não tá dando pra usar. Não dá pra usar o anterior, porque tá no meio do caminho. Ah, Mas não, mas tá ótimo. obrigada por ter aceitado o convite. Vamos bater um papo aí super legal, que eu acho que, assim, essa sequência de lives está sendo muito bacana mesmo, porque a gente está trocando muita informação de business, né, para o fornecedor que está nesse momento, assim, às vezes, é, a gente, né, tem ciclos, eu acho. Todos nós tivemos ciclos na pandemia, né? Tem época que a gente está Sim, mais otimista, tem época que a gente fica meio desesperado, aí fica pessimista e acha que realmente vai demorar muito para a gente recuperar. Então, eu acho que todas as etapas, certamente a maioria dos empreendedores do nosso mercado passou, porque é o mercado que ficou para trás, né? É o mercado que vai ser o último a voltar. E aí a gente realmente infelizmente. ficou nessa situação. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo que, querendo ou não, a gente está tendo um pouco mais de tempo para dar atenção a algumas coisas que a gente já queria, estava na listinha lá, no checklist para melhorar, e a gente não fazia. E eu acho que está aí um tempo das empresas aproveitarem para inovar, para se reinventar mesmo, né? Então, eu acho que está valendo isso para todo mundo, certo? Com certeza. Eu fico conversando muito com a Lu a respeito disso. A gente fica muito no automático, né? Naquela correria, e sempre preocupado em fazer o trabalho, e sempre com ideias e tentando pensar na forma como a gente está atendendo ou trabalhando, ou como a gente pode melhorar até para a gente como empresa, e nunca que a gente consegue parar um minuto. E Sim. agora eu falo assim, que foi um tempo que até acho que é para todo mundo, até como pessoas, né? A gente está podendo ter um olhar diferente que reflete também na nossa empresa, na forma como a gente atende, na forma como a gente trabalha. Então, assim, eu e a Lu, a gente tem conversado muito, muito, muito a respeito, assim, disso, em como que a gente pode melhorar, o que que tem que mudar, o que que a gente mantém. A gente tem que aproveitar para isso, né? Porque é o que eu falo, a gente sempre tem que melhorar. Isso Não aí. adianta a gente achar que não tem nada para melhorar, sempre tem. Certeza. Então, Flávio, eu queria que você contasse um pouco. Agora eu quero falar do seu olhar, do olhar da Flávia em relação ao ateliê, né? Porque você não Uhum. está no ateliê desde quando ele começou, 22 anos atrás. Eu até Não, conferi a não. data. É 22 de março de 99 que ele foi fundado, É né? exatamente isso mesmo. 22 anos, certo? Tem 21, vai fazer 22 anos. Então você não está desde. Isso. Então, assim, houve algum momento que você entrou em contato com o ateliê. Então, eu acho melhor a gente começar pela sua história, né? O que Tá você fazia ótimo. no ateliê? Tá, ó, eu comecei fazendo caligrafia. Eu sempre gostei, né, de desenhar essas coisas. Então, uma forma que foi até por um acaso que eu acabei entrando no mercado de casamento. Quando eu fui casar, que vai fazer 25 anos esse ano não, esse mês, sabe? Eu resolvi fazer um curso de caligrafia para subscrever os convites do meu casamento. E por um acaso, quando eu vi, eu já estava fazendo caligrafia e usando isso mesmo virou o meu ganha-pão. E numa das feiras, tem muitas feiras, né, de casamento, tinha muita feira lá no Minas Centro, e eu gostava de ir para conhecer os fornecedores, sempre tive essa curiosidade, desde sempre. E foi lá que eu conheci o trabalho do Ateliê do Convite, me chamou muita atenção, porque logo no primeiro momento, já me chamou a atenção assim, a qualidade, o cuidado de como os convites eram produzidos. E quando alguma noiva me perguntava, eu indicava o Ateliê do Convite. Aí um dia o Luiz, que era o antigo dono, me ligou, se apresentando, e falou: olha, Flávia, eu tenho recebido noivas que você indica, então se você tiver interesse, eu posso te indicar também. Até no primeiro momento a gente falava, né? Eu te dou uma comissão, você me dá uma comissão, mas depois a coisa funcionou muito bem. Ele falou: não, Flávia, tá atendendo bem meu cliente, para mim já tá ótimo. E a gente acabou desenvolvendo, assim, até uma amizade, né? A gente tinha um relacionamento excelente. E com isso eu fiquei há mais de 15 anos em parceria com o Ateliê do Convite, fazendo a caligrafia para eles.
Ótimo. Então, tem um detalhe aí que eu não quero passar desapercebido, que eu não sabia, e que é muito importante a gente colocar, a quantidade de pessoas que entram no mercado depois que elas casam. Sim, tendo uma oportunidade, né? Maís, eu vou tirar o fone para ver se fica melhor, porque a Catherine tá me falando aqui que ela tá achando que o som não tá muito bom. Só me... Tá, Vê se melhorou agora. melhorou. Ai. Tá dando um pouquinho de eco. Então vamos lá. A gente observa que no nosso mercado é muito comum muitos fornecedores iniciarem quando eles casaram. Eu entrei no mercado de casamento quando eu me casei. Você entrou e eu conheço um monte de pessoas que também que entraram, né? E isso é tão revelador. Por que será que tantas pessoas querem entrar no mercado de eventos? Será que elas se apaixonaram pelo segmento? Ou será que elas viram muitos defeitos e perceberam que precisam de soluções, né? Então, eu acho que é uma mescla das duas coisas. Tem gente realmente que se apaixona, e aí, eu vou dar o exemplo de uma noiva que a gente fez ano passado, o acompanhamento do casamento dela, né? Que era o projeto casamenteiro. E ela se apaixonou, ela ficava assim, mas eu quero trabalhar com casamento, mas ela não sabia o que ela queria fazer. Entendeu? Mas ela se apaixonou pelo tema. E você tem outras pessoas que identificam uma coisa específica, sabe? Aquilo ali eu procurei, não achei, vou fazer o meu. A gente tem a Anelo Carrinhos, por exemplo, que foi exatamente isso. Ela foi casar, queria um carrinho para poder levar da minha, não achou, foi fazer o seu, e aí ela começou a fabricar e alugar para outras pessoas. Então, existe uma junção das duas coisas. E o que é legal, que isso acontece em outras áreas também, tá, gente? Quando a gente vira mãe, a gente começa a ver um monte de coisa que falta, aí dá vontade de quem é empreendedor, que nem eu, assim, dá vontade de você sair abrindo coisas para criança, porque você sente falta. Então é natural. Quando a gente sente falta, é ali que vem os starts realmente para começar. Muitos negócios começam assim. E tem essa coisa de se apaixonar pelo mercado. Agora, eu acho que a maioria entra nesse mercado não é pela paixão, né? E sim pela oportunidade. Ou por ver uma lacuna, ou para ver que tem pouco concorrente daquele nicho e tal. E qual que é o problema disso? O problema disso é que muitas das vezes a pessoa não tem afinidade, né, com o mercado. No caso de convite, vocês ainda não trabalham o final de semana, até de madrugada, né, não estão no dia do evento. Mas tem muito fornecedor que abre mão dos finais de semana para o resto da vida, a partir do momento que ele resolve fazer parte desse mercado. E às vezes a pessoa não se atenta a isso. Ela gosta de festa, ela acha que ela está indo trabalhar com festa, né? Então, só vê um lado bom, mas e acha que só tem o amor. E é muito punk, é muito punk. Eu já trabalhei em evento, no caso, chá de lingerie, e nem era até de madrugada, era até 11 horas da noite. Eu já não faço mais há 3 anos porque eu saturei, não queria mais, sabe? Então, isso também tem que estar na conta. Tanto para a pessoa ingressar no mercado, quanto para ela entender, será que até quanto tempo que eu consigo fazer isso? Isso realmente faz sentido para mim? Né, nessa pandemia a gente está percebendo muitas pessoas, né, que trabalhavam, que tinham anos que não tinham tantos finais de semana disponíveis e que estão começando a se questionar, será que é isso mesmo? Ou começou a fazer alguma outra coisa? Então é muito interessante a gente ter essa observação, né? Que não é fácil para o nosso mercado, como consumidor, esse casal que fica afim de querer entrar no mercado, como ele gastou muito, ele tem essa. E de fato ele gastou, porque ele gastou com vários fornecedores. Aí quando ele vê o montante, ele fala: nossa, o mercado de casamento. Dinheiro, né? É um mercado super lucrativo. Olha, e eu tenho uma notícia muito ruim para dar para essas pessoas. O nosso mercado não é extremamente lucrativo, ele é menos lucrativo do que o varejo, porque a logística de operação e um fator pesadíssimo que a gente não coloca, que é o não pode errar, não pode ter defeito, é um dia único. Essa pressão, ela custa caro. Por que custa caro? Porque você tem que trabalhar com contingência, você tem que trabalhar com antecedência. Isso gera custo, não tem jeito. A logística de você, né, transportar um buffet, não é a mesma coisa que ir no restaurante comer, né? Então, assim, tudo isso custa. Então, a ilusão de que o nosso mercado é extremamente lucrativo é um ponto que é muito importante a gente colocar para os noivos. Que quando eu casei, eu também tinha essa ilusão. Eu também tinha essa ilusão de que o mercado, gente, o mercado, sim, multimilionário, né? E não é. A gente sabe que não é. É muita mão de obra, né, Flávia?
É muita mão Vocês, de assim, obra e eu falo que é uma entrega muito grande, né? Eu falo que a sim, entrega emocional é uma responsabilidade muito grande. Afinal de contas, você está ali para realizar um sonho. Imagina a responsabilidade. Você está tomando conta do sonho de uma pessoa e, como você falou, você não tem outra oportunidade. Ou você exatamente. acerta, ou você acerta. Você não tem chance de errar para consertar depois. Convite ainda existe uma chancezinha, Você tem um mas prazo ali, né? a gente ainda tem um prazo, mas principalmente fornecedor que trabalha aquele dia, então é uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu falo que no nosso mercado, se você não ama imensamente, se você não é apaixonado pelo que você faz, você não aguenta. É aquilo Não que você aguento. falou, Marise. A gente tem uma ilusão, realmente, a gente que está de fora, a gente vê só o lado lindo, né? O lado bonito da coisa. A gente não vê o trabalho, a dedicação, o tempo que você disponibiliza para aquilo, quantas coisas que a gente abre mão para poder atender o cliente, né? E atender bem. Porque a gente sabe que são clientes, principalmente as noivas, elas estão no momento que ela tá com a emoção à flor da pele, né? Eu brinco muito com as meninas aqui, que às vezes chega uma noiva um pouco mais nervosa, mais estressada, eu falo, gente, ela tá no momento noiva. A gente tem que Sim. entender que isso não define quem ela é, isso define o momento que ela está vivendo. Então a Ela gente não tem é que ter essa nervosa, ela está empatia, nervosa. exatamente. A gente tem que ter essa empatia de saber que ela tá sonhando e realizando aquilo que é uma vez só. Tem muita gente aí que fala, olha, eu não ligava, eu nem queria casar e tudo, e agora eu tô assim, super nervosa, super ansiosa. A gente quer que saia tudo perfeito, né? A noiva Sim. quer que saia tudo perfeito. E a gente tem essa responsabilidade. E é o que eu falo de não só atender, como superar as expectativas. É o que eu tô falando aqui, eu estava conversando com a Pri sobre isso, né? Como que as noivas chegam pra gente, elas são extremamente detalhistas, elas são tão. Às vezes a gente faz um convite, assim, que são muito detalhes, e elas se apegam a mínimos detalhes, e aquilo vai gerando aquela responsabilidade enorme, que a gente fala, meu Sim. Deus, essa noiva, ela vai prestar atenção em tudo, e a gente sofre para entregar aquilo mais do que perfeito. E quando a noiva recebe aqueles detalhezinhos ali, ela nem presta atenção. Mas eu falo, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é o que eu falo, não é Sim. atender a expectativa, não, gente, é superar. A É, noiva tem que a gente, receber o convite e ela tem que falar, meu isso. Deus, é mais do que eu esperei, né? E eu Porque imagino que para todo mundo seja assim. exatamente. O mercado, né, qualquer negócio, ele tem que atender a duas expectativas, ou a expectativa de dor ou a expectativa do desejo. E nós trabalhamos com Exato. desejo. Trabalhar com desejo é muito mais difícil, porque quando você trabalha com a dor, o que quer dizer a dor? É a falta, é a ausência de alguma coisa. A pessoa precisa de algo, ela necessita de algo. Então, às vezes, não tem aquilo que ela quer, mas ela acaba pegando uma segunda opção, né? Porque não tem o que ela precisa, e ela precisa daquilo. Agora, como a gente trabalha com sonho, com desejo, é super complicado. Porque o sonho está na cabeça da pessoa, às vezes ela não consegue verbalizar e transformar aquilo ali numa questão técnica mesmo para poder entregar para o Exatamente. fornecedor. Às vezes nem ela sabe explicar o que que Nem ela ela quer. sabe direito o que que ela quer. Ela faz uma Exatamente. expectativa na cabeça dela, que ela, ao contratar é de um jeito, ela não tá vendo aquilo, ela só vai ver a entrega daquela. No caso do convite, no dia que você entregar, e no caso do dia do evento, no dia que o evento acontecer. E não tem como falar, não, troca isso aqui por isso, acabou, já tá feito. Então, a expectativa é muito grande. E a responsabilidade que vocês têm de superar, né, da pessoa, porque ela já vem com uma expectativa, mas assim, surpreender a pessoa, né? Pode estar do jeitinho que ela sonhou, mas ela Mas vem ali. surpreender que é o bom, né? Surpreender realmente é o ponto, né? Então, assim, eu acho que isso nos dá uma responsabilidade muito, muito grande, né? Muito grande, E muito. dá medo, dá medo. Porque quando você começa, quando eu comecei a trabalhar com noiva, por exemplo, eu trabalhava com mercadoria pronta, ou seja, o que estava dentro da minha loja para enxoval, ela poderia comprar. Aí eu dei a bobeira de criar um hobby personalizado com a identidade do convite da noiva. Isso foi em 2017. Aí Já eu criou a fui pra expectativa. casar. Hã? Já criou a expectativa para a noiva. Meu Aí eu, hobby. Como é que ele vai exatamente, então eu ficar? criava com a aquarela do convite dela e tal. E aí, eu lembro que assim, um hobby normal era em torno de R$ 80. Aí eu coloquei, lógico, tem um curso de sublimação, uma peça única, é muito mais trabalhoso que você fazer em escala.
eu coloquei inicialmente o dobro, porque eu ia ter esse custo a mais. Então foi 160. No final, eu tava cobrando 300. Porque, às vezes, era um transtorno. Tá Às vezes, barato, né, Maísa? gente, às vezes dava uma diferença de tom no Pantone, porque na hora de sublimar, você tem que saber a porcentagem exata de elastano do tecido e tal, e não batia com o convite. Eu já cheguei a fazer 4 vezes o mesmo hobby. E a menina chamava Tiara, com TH. Eu não tinha nem o que fazer com esse hobby depois. Eu perdi 3 hobbies, eu tenho um hobby aqui, doida atrás de uma noiva que chama Tiara, pra eu poder ver o que eu faço com ele. Então, assim, é tão doido. É isso. E eu não tinha colocado o curso de 4 hobbies para entregar um? Não tinha. Então, o que eu fiz? Eu não faço esse hobby mais. Eu não faço ele mais. Porque tem que valer a pena, né? Porque assim, Flávia, eu admiro vocês. Você, a Pri, que trabalha com o convite. É muito detalhe. E eu produzo mais em escala, sabe? Eu gosto de fazer assim, 60 iguais e tal. E cada convite de vocês é único, é o horário, olha o tanto de detalhe que tem, o local, convite individual, tem a cor da... Não pode errar uma vírgula, né? Não pode errar uma vírgula. Sei lá, vocês devem ter mais de 100 tipos de papel, gramatura, então assim, é muito complicado. E o erro, com certeza, ele não compensa nem o lucro que você teria. Então, se você errar, você está tendo prejuízo, né? Exatamente. Então, isso tudo é muito necessário, realmente, a empresa ter um processo, ter um checklist, ter um procedimento ali em cada etapa para ela não se perder ao longo do caminho. E aí que está a importância da empresa ter mais tempo de mercado, porque quando você lida com uma empresa novata, que está no início, o risco que você tem é que ela não tenha construído esse processo ainda, esses protocolos, né? E a chance de erro é maior, porque a gente, com o tempo, lógico, a gente não está aqui para falar que a gente nunca errou. Mas a gente tem uma experiência muito maior, a gente já sabe, né, o que possibilidades. Exige um cuidado maior, o que tem que ter um critério maior. Até, às vezes, a gente nega algum tipo de ideia que a noiva tem, por quê? Porque a gente fala, olha, a gente sabe que aquilo existe uma possibilidade de não ter um bom acabamento ou de não dar um resultado tão favorável, e a gente já tem a experiência de saber que aquilo, de repente, a ideia é uma coisa, mas na prática nem sempre vai funcionar, né? E isso é importante. A gente observa algumas pessoas que são mais, né, novas no mercado, que a gente dá uma abertura muito grande, muito grande para quem é da nossa área. A gente é concorrente, que a gente fala, tá? E a Pri, né, Pri? Que a gente tem um relacionamento excelente, a gente tem um relacionamento excelente com outras empresas também. E quando você não está acostumado, a gente ainda tem a produção aqui, que ainda ajuda mais ainda em relação a isso, que a gente sabe na prática como que tudo funciona. Sim. Né? A gente sabe na prática que quando surge alguma coisa, a gente vai lá embaixo e fala, gente, né? O pessoal que já está acostumado com acabamento e tudo, vocês acham que isso aqui vai dar certo, vai dar um resultado bom e tudo? Por quê? A gente não pode arriscar. É aquilo que a gente estava falando. Às vezes você vai arriscar e não vai dar certo e a gente não tem chance de errar. Sim. Né? Porque por mais que o cliente às vezes saiba que aquilo é uma coisa que não foi feita e tudo, ele vai criar uma expectativa e ele quer que dê certo. Sim. Né? Com certeza. Então, e isso aí nos traz esse receio. E esse receio, ao longo do tempo, ele pode ser transformado numa frustração, porque se o fornecedor não tem um processo muito coeso com a entrega dele, ele começa a ficar perdido e isso vai desgastando, né? Então, tem muito fornecedor que fica desgastado com o mercado porque ele não conseguiu ter uma metodologia para ele adequar, né, a forma como ele vai trabalhar, a forma como ele vai conduzir, acompanhar cada contrato que ele fecha. Então, isso é muito pesado ao longo do tempo. E eu acredito que isso reflete muito. Uma coisa que me veio aqui, porque às vezes, quando você entra para o mercado, você tem uma ideia que você vai trabalhar do jeito do cliente. E com o tempo, você já vai começando a entender que não é bem assim que funciona. O cliente tem que entender a sua forma de trabalhar e você, junto com ele, você vai adaptar que a demanda para aquilo que, da forma que você trabalha, você sabe que você vai entregar com resultado favorável. Exatamente. Né? Porque imagina, se eu tiver que trabalhar do jeito de cada cliente, a gente vai se perder nesse processo, com certeza. Eu falo exatamente isso. Olha, o cliente tem o poder da escolha. Mas a rota, você que tem que traçar. A condução tem que ser do fornecedor. Porque senão, o cliente vai fazendo as escolhas dele e se confunde com que ele tem que determinar tudo. Ele começa a determinar prazo. Imagina se o cliente começar a determinar prazo para você,
preço, né? Eu vejo muito cliente colocando preço no trabalho dos fornecedores. Gente, ele faz a escolha, mas a condução é sua. Você tem que conduzir seu cliente. Você que vai mostrar para ele os times certos, que hora que ele vai escolher o material, que horas que ele vai aprovar o layout. Você que tem que determinar. Senão, você tem expertise, você que sabe as informações. Se você deixa para o seu cliente que não tem expertise fazer, lógico que isso não vai dar certo, né? E aí falta processo interno. Quando começa a faltar processo interno, a coisa esculhamba mesmo, não tem jeito. Se você não tem uma ordem para seguir, né, um caminho para seguir, qualquer destino ali vai ser favorável. Então, uma coisa pode dar certo, uma coisa pode dar errada. Então, é muito importante esse ponto de vista. Bem, voltando lá, a sua experiência de calígrafa, e você ficou 15 anos ali como fornecedora do Ateliê do Convite, e o Ateliê do Convite tem 22 anos. Então, em algum momento, surgiu aí uma oportunidade na sua vida, né? É uma oportunidade vindo com um grande desafio. Então, conta pra gente como que foi. É a primeira vez, assim, que você entendeu que isso seria possível. O que acontece? O Luiz, como eu falei com vocês, a gente criou um laço, né? Até um laço de amizade, de afinidade muito grande. E eu sempre fui muito detalhista, né? Virginiana, né? Daquela neurótica, que tem que estar tudo perfeito. E eu sei que o Luiz também prezava muito, até pelo tipo do trabalho dele. A gente percebia esse cuidado de entregar um convite perfeito, né? Então, às vezes, podia chegar até a mim, assim, às vezes em 100 convites, um que tinha algum pequeno defeito, alguma coisinha, eu já ligava para ele e falava, Luiz, olha aqui, tem alguma coisinha aqui que eu não sei se tá muito legal. Eu acho que você podia dar uma olhadinha nele na mesma hora, ou eu levava para ele, ou ele mandava eu buscar e tudo assim, que ele também não gostava que passasse nada que não tivesse perfeito. Então, ele começou a perceber que eu tinha esse olhar muito cuidadoso, né? O tempo todo que eu trabalhei com ele, ele fala que ele nunca recebeu uma reclamação do meu serviço. E olha que passaram várias calígrafas por lá e tudo, e ele fala, Flávia, a única que até hoje ninguém nunca reclamou foi você. E eu sempre fui, assim, apaixonada pelo que eu faço. Eu sempre gostei muito de lidar com as pessoas, né? E aí, ele falava comigo, falava, olha, o dia que eu cansar, né, que eu não quiser ficar aqui no ateliê mais, eu queria que você ficasse no meu lugar. Mas eu realmente via o Luiz trabalhando até bem velhinho, sabe? Eu não imaginava que ele fosse desistir. Com a minha prima, a gente já estava pensando há um tempo da gente olhar um negócio que eu trabalhava em casa com a caligrafia. Tem vantagens e desvantagens, né? Porque chega uma hora que você fica muito desgastada, né? De estar em casa e a gente precisa a gente tá vendo isso agora nesse home office aí que a gente está passando. Sim, exatamente. Eu falo que é importante a gente sair um pouquinho, respirar novos ares, ver outras pessoas, né? Então, assim, eu já estava sentindo essa necessidade. A minha prima estava mudando de Brasília para cá. E aí, o Luiz me fez essa oferta. Eu falei, conversei com ela, Renata, minha prima, a gente conversou e a gente falou, como ele mesmo falou, olha, aproveita porque o cavalo arriado só passa uma vez. Você tem que aproveitar a oportunidade. E a gente falou, então, vamos embora. Eu, assim, sempre trabalhando em casa, não tinha experiência de gerir um negócio e tudo, mas eu falei, eu tenho que aproveitar a oportunidade e vou aprender, né? Isso aí. E em 2 meses eu já estava entrando no ateliê. Porque você realmente não fazia convite, né? Você fazia... Até hoje você faz a parte de caligrafia? Não, eu não consegui conciliar, porque realmente é aquilo que a gente estava falando. Eu imaginei. Aqui a questão da produção e tudo demanda muito da gente, né? Então, assim, e uma das coisas também que me fez querer sair de casa era a questão de ter horário. Porque quando eu trabalhava em casa, eu não tinha horário. Eu trabalhava sábado, domingo, feriado, até de madrugada, porque você quer ganhar no volume. Era muita. O ateliê do convite tinha épocas que ele entregava era 200 encomendas. Ele trabalhava, mas era muito. Lógico que eu não pegava tudo. Eu não era a única calígrafa, mas eu tinha uma demanda muito grande. E aquilo já estava me desgastando muito, né? Então eu queria realmente ter essa, olha, cheguei em casa, agora é ficar no ócio. Então, eu até tentei no começo e tudo, mas eu falo que o serviço de caligrafia também você tem que ter um foco muito grande, você tem que ter uma dedicação muito grande, é uma responsabilidade muito grande também. Então, depois de um tempo, eu deixei. Terceirizou, isso mesmo.
Isso é importante, porque a gente, outro fator importantíssimo, né, que eu repito muito isso, os fornecedores, a grande maioria, eles são técnicos, né? No seu caso, você era uma técnica de fazer caligrafia. E aí, quando você resolve empreender, né? Um fotógrafo faz fotos maravilhosas, aí ele resolve empreender, a primeira coisa que ele tem que começar a fazer é como que ele vai se vender, né? E muitos não se sentem confortáveis nessa posição. Eu acho que você já tem uma veia comercial fortíssima, inclusive ao longo do tempo foi te chamando mesmo de atendimento, de conversar com os clientes, mas a gente tem muito fornecedor que é muito bom tecnicamente, mas tem muita dificuldade para fazer a parte comercial, de vender mesmo, sabe? Não sabe se vender. Às vezes ele consegue vender o outro, mas ele não se vende. Então esse Sim. processo é o processo que a gente descobre depois que a gente vira empreendedora. Eu, por exemplo, já tinha sido vendedora na Vidibula, já tinha sido vendedora na cidade que eu morei, que era Viçosa, no Natal, eu todo Natal trabalhava lá. E eu tinha um desconforto muito grande nesse papel de vendedora. Porque se eu não acreditava que aquela mercadoria não valesse aquele valor, eu tinha dificuldade de vender, porque eu não acreditava naquilo. Então, eu sou muito comercial hoje. Eu faço a gestão comercial de todas as minhas empresas. Porém, comercial é totalmente diferente de vendedor. O vendedor vende até aquilo que ele não acredita, né? Ele vende avião caindo. Muito diferente. E eu falo que o mercado de casamento não é qualquer pessoa, não basta você saber vender, não. A gente já teve vendedora que ficou 2 dias fazendo experiência, no segundo dia falou, olha, sem chance. Porque às vezes a pessoa acha que ia ficar sentada esperando o cliente chegar, vendeu e acabou. Exatamente. É um processo, é o venda, é o processo da produção, é o pós-venda. Você não é uma vendedora só ali na hora de tirar o pedido. A gente fala que aqui não é uma pessoa que tira o pedido, ela acompanha o processo todo, né? É muito diferente. Muito diferente. Você não está vendendo papel, né? Você está vendendo uma entrega, e aquela entrega tem que ser construída, igual você vende uma casa, igual você vende na planta, né? Como que ela vai ficar pronta. Então é uma coisa que não está sendo vista ainda. Então esse processo de venda é completamente muito mais difícil. Ele precisa de ter um norte, uma metodologia para aquilo. É outra coisa que fica confusa. Vocês devem ter um volume imenso de orçamento por semana, né, Flávia? Eu imagino que deve ter. Até por e-mail. A gente recebe orçamento por e-mail, presencial, WhatsApp. É uma demanda muito grande. Pois é. Então, eu acho que a logística disso tudo, porque ali certamente tem muita gente que pede, não está interessado no perfil de convite com a qualidade que vocês entregam, querem fazer uma coisa só para poder ter mesmo. E como que vocês fazem esse filtro, né? Identificar qual cliente que tem mais perfil ou não. Não que você não vá dar atenção a quem você identifica que não tem perfil, mas você quer dar atenção àquele cliente que faz sentido, eu falo que ainda que o cliente não feche com a gente tem que deixar uma boa impressão para ele. Porque às vezes ele não vai fechar, mas ele vai, às vezes uma amiga que é noiva, alguém vai falar, olha, eu não fechei não, mas eu acho que essa empresa tem seu perfil. Exatamente. E traz outros clientes. Exatamente. Então, esse processo é um processo difícil, que a gente precisa de tempo para ir amadurecendo, né? Então, assim, a gestão comercial, assim como a gestão da empresa, ela vai amadurecendo com o tempo mesmo da empresa. Por isso que a gente teve essa ideia, dessa pauta dessas lives agora, de pegarmos empresas mais experientes. Porque você entrou, o ateliê já existia. Mas já existia um processo. E com certeza você não chegou e descartou o processo e fez outro. Você falou, olha, peraí. Isso, de uma certa forma, facilitou muito, né? Claro, por mais que me assustar, eu fiquei muito assustada no começo, porque no primeiro momento eu falei, meu Deus, como que eu vou aprender isso tudo? É impossível. Mas depois você tira de letra, né? Eu tenho negócios que eu entrei, a maioria deles, 6 negócios, eu comecei do zero, mas eu tenho um negócio que eu comprei o CNPJ, que eu já era a terceira proprietária, e foi uma das melhores decisões que eu fiz, porque eu entrei já com lucro, sabe? Eu já entrei com cliente, com clientela, a empresa em funcionamento, eu mantive os mesmos funcionários, depois, com o tempo, eu fui colocando meu jeito. Mas eu não cheguei e cortei, né? Porque aí não faz sentido nenhum você comprar uma empresa para fazer uma mudança abrupta. Você tem que ir fazendo, colocando seu jeito, seu estilo ali com o tempo mesmo. Mas é uma coisa gradativa, né? Gradativa, até para o cliente não sentir, por mais que você não tenha cliente recorrente, mas os assessores são recorrentes, né? E eles te indicam muito. Então, assim, eles já tinham um relacionamento com o ateliê do convite de um jeito. Você chega e muda completamente, muda pra outra coisa mais, eles já tinham a referência de quem estava ali antes.
Sim, Então, às vezes, a pessoa pode ficar insegura de pensar, meu Deus, será que as coisas vão continuar da mesma exatamente. forma? Será que vai Exatamente. piorar? Porque ninguém pensa que vai A melhorar, né? A pessoa transição, pensa que vai piorar. exatamente, a transição é importantíssima, né? Então, Sim. saber passar o bastão é um desafio muito grande, porque você tem que conviver, aqui a gente convivia muito com assim, mas ele deixava eu pedir desse jeito, né? Então, assim, é, é, se o outro deixava, eu tenho que continuar deixando, peraí, eu deixo no início para a pessoa não resistir muito, mas olha, isso aqui está atrapalhando o funcionamento da empresa, isso é um ponto de melhoria. Tem que explicar para o cliente, olha, isso aqui a gente não faz mais, mas a gente está fazendo dessa outra forma porque é um ponto de que a gente está melhorando, não é que a gente está piorando, né? Sim. E deixa sempre aquela relação mesmo delicada, parece assim, pode passar a impressão de que a empresa não estava bem, por isso foi vendida, e não é. Grande parte dos negócios, se alguém está comprando, é porque o negócio é bom, gente, ninguém vai comprar um negócio, né, Investir numa coisa que não tem investir numa futuro, coisa que é né? boa. Mas as pessoas têm escolhas na vida. O proprietário anterior ficou exausto, não queria mais mexer com esse mercado, né? Que é um mercado que cansa muito por causa da Sim, pressão o tempo inteiro, né? exatamente. Então é o momento da gente, de cada um fazer suas escolhas. E até para quem ele foi passar, ele escolheu. Ele teve uma excelente oportunidade, né? Também de poder escolher para quem vai passar. Porque quem está Sim. passando o negócio, ele tem também uma relação de história com aquilo, né? Ele construiu, Ele tem um envolvimento, né, afetivo com a empresa, né? Ô, Exatamente. Então ele Marise, quer. para você ver que tem 8 anos que eu tô aqui, até hoje, de vez em quando ele aparece, ele sabe, ele quer saber notícia, quer saber, e fica Ele já foi conhecer a feliz casa do demais de ver como que as coisas, depois que ele saiu, como que as coisas aconteceram, que evoluíram, porque ele Sim, fala que ele não tinha esse olhar de mudança, eu acho que até isso é uma sim, coisa, porque o mercado está mudando muito rápido, né? muito. Hoje a coisa está de um jeito, amanhã já está de outro, então você tem que ter aquele Muito feeling, jogo de aquela cintura. percepção de saber. E acho que na hora que ele Exatamente. percebeu isso, ele falou: olha, agora realmente eu tenho que passar esse bastão para frente. E ele fica É. muito feliz de ver que eu dei conta, eu depois a Lu como minha sócia e tudo, ele fica bem satisfeito. Há 22 anos atrás, basicamente, você escolhia o papel, o tipo de letra, talvez a Não tinha cor ali do nada, era papel. básico, E era agora, 2 modelos de envelope e papel, né? exatamente. Agora você tem que entrar dentro da decoração do casamento, Sim, saber as paletas de cor. Então, assim, tudo é diferente. realmente muito mais complexo do que antes. E as gerações estão mudando mais rápido, né? Antes a gente tinha mudança Muito. de geração de 20 a 30 anos, mudava uma geração. Agora as gerações mudam a cada 8 anos. E o que isso quer dizer? Mais ou menos a cada 8 anos vem uma leva de consumidor querendo consumir de uma forma completamente diferente. Sim, Hoje o cliente, por sim, exemplo, que está casando é completamente diferente no mesmo mês que você atender, no mesmo dia que você atender, uma menina de 15 anos. A, meni- sim, a noiva pode ter 25 ou 20 anos, né, 23, 25 anos, e a sua debutante ter 15, e elas vão consumir de uma forma completamente diferente, porque elas já fazem parte de gerações exatamente. diferentes. E isso é É muito muito importante. Se você diferente. não conseguir perceber esse impulso, essa ânsia por novidade, né? É uma outra coisa que também, às vezes, nos cansa, porque é outra pressão que você tem que fazer, você tem que ficar se reinventando, criando coisas. E não é todo mundo que é extremamente criativo, né? Então você tem que ter alguém na equipe que puxa mais essa veia da criatividade, da inovação Sim, mesmo, para poder dar sempre aquela revigorada. Então, é um mercado que nos é, exige muito. Diferente do varejo, ó, imagina, a Coca-Cola faz a Coca-Cola há quantos anos? Ela vai mudar a embalagem, ela vai mudar a distribuição, mas o produto final dela é o mesmo, né? A fórmula uhum, está ali. Ela vai mudar o sim, marketing. Então, as empresas que produzem produtos em escala, produtos que ficam durante muito tempo na prateleira, elas têm muito mais tempo, energia, gás e inclusive recurso financeiro para gastar em marketing, gastar em outras coisas. Nós, sim, no mercado de eventos, a gente tem que se reinventar a cada 4, 5 anos, a gente tem que trazer um portfólio completamente novo. exatamente. Tem alguns segmentos que todo ano você tem que ter novidade, tem que ter coleção nova. Então, Ô, assim, é Maís, eu muito. falo também que rede social, né? Hoje tem Pinterest, tem coisa que traz muita informação e muita Sim, novidade para os clientes, né? Eu, quando comecei no ateliê há 8 anos atrás, a gente não tinha essa demanda. Era até muito interessante como é que você está falando da mudança, porque as noivas chegavam, a primeira pergunta que elas faziam para a gente é assim: o que está usando mais? Isso eu sim. queria morrer. Mas elas queriam usar aquilo que todo mundo estava fazendo. Por Que era quê? É a questão tendência. do lugar seguro.
Não, deixa eu Sim. fazer o que todo mundo tá fazendo, porque eu sei que eu vou agradar. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem que ter personalidade do casal, tem que ter aquele jeitinho do casal, né? Eu falo que o convite, às vezes, ele pode ser um convite básico, mas ainda assim ele carrega a personalidade do casal. É Com aquilo que certeza. eles. É uma demanda particular de cada cliente que vem Sim, procurar a sim. gente. E é tão interessante que o convite, quando eu casei, há 6 anos atrás, eu ouvia muito, assim, das minhas amigas e tal, nas escolhas do convite, todo mundo vai jogar fora, etc. Se A você for gente para ouve essa até linha de hoje, Maíra. raciocínio, mas se você for para essa linha de raciocínio, a decoração do casamento também vai ser jogada fora, Tudo. né? Tudo. Tudo Eu vai falo que ser. a única coisa que vai Nada ficar é a vai ser foto. pintado. É a Né? Eu falo que foto, o que sabe? fica é a foto. Exatamente. Então, assim, se você for para essa legislação agora, o convite, a grande função dele que tem é o primeiro contato que o seu convidado tem, né? Ali ele já pega o convite e fala: opa, essa festa aqui vai ser um Vem a casamento. expectativa positiva ou negativa, né? Ou exatamente, ele já muda até. Às vezes, eu, quando recebo o convite, já aconteceu isso. Eu ia ser madrinha de um casamento, eu já tinha escolhido o convite. Ó, o vestido, já estava com o vestido em mente. Vestido. Eu recebi o convite, inclusive você sabe de quem que é, porque foram clientes de vocês. Eu fiquei tão impactada que eu fui atrás de outro vestido. Eu falei assim, calma, eu preciso mudar o Você fala, vestido. nossa, peraí, é que esse vestido não vai dar, não. Eu não tinha entendido que era isso tudo. Então eu fui atrás de um. Inclusive, eu peguei o vestido lá na SR, porque eu não ia ter tempo. É super prático, cheguei a lugar, pronto, acabou. Mas é isso, assim, é o impacto, né, que causa realmente, faz muito sentido. E aí eu já fui com uma expectativa, falei, gente, e realmente esse casamento correspondeu muito à expectativa do convite. Ele foi muito coerente, assim, com a mesma linha de Isso é entrega. o que é o importante, né? A gente fala muito, o convite tem que estar de acordo com o evento, nem além, nem a quem, né? Sim, exatamente, exatamente. Então é muito interessante porque hoje né, entrando profundamente nesse mercado, eu tenho outro olhar sobre o convite, né? Coisa que eu não tive lá no meu. O meu foi super simples. Eu fui nessa linha, tipo, todo mundo vai jogar fora. Eu acho que nem eu tenho meu convite mais, Flávia. Ele era tão simples que eu acho que nem eu guardei meu convite. Talvez a minha sogra tenha Aí guardado. não, mas Foi nesse nível, foi muito simples. Então, assim, eu acho realmente que existem escolhas que a gente faz, que a gente não raciocina, sabe? Que a gente vai no é. impulso e não conversa. No meu caso, eu não Mas, ô, contratei Maísa, às assessoria. vezes é até pela assim, você só tem aquela oportunidade. Então, às vezes, você não tem aquele olhar. Depois que passa, que você olha para trás, eu acho que não Sim, só em relação ao convite, até outras coisas do casamento, sim. outros fornecedores. Até Às vezes, fazendo um uma que você dá observação mais aqui. ou menos importância, depois você Sim, fala, nossa, talvez isso eu tivesse feito diferente, né? exatamente. A Dani tá lembrando aqui. Até o presente fica melhor com o Com impacto. certeza. Mas isso, gente, é óbvio, né? Bom, É uma questão de raciocínio, né? De é, ser inteligente. Você, ó, vou usar o convite a meu favor, né? de fato. Então é muito interessante. Outro ponto que eu acho legal a gente colocar, que a Renata, que entrou com você nessa compra do ateliê do convite, em algum Sim. momento ela percebeu que não era aquilo ali que ela queria. Ela acabou entrando com Isso. uma oportunidade e você percebia no dia a dia que ela não era o que fazia ela Sim. feliz, né? Não era. Ô, mas eu falo assim, a gente tem que fazer aquilo, como eu estava falando antes, a gente tem que fazer aquilo que a gente ama. Porque Sim, se a gente não faz o que a gente ama, aquilo é como a gente fala, que tudo tem um lado, o ônus e o bônus que a gente carrega numa empresa, né? Então, se você não ama aquilo que você faz, o ônus acaba pesando mais, né? Então, assim, ela é minha prima, eu falo que é minha irmã que eu não tive. Então, assim, eu percebia que o tanto que eu tava feliz ali, eu percebia que ela não tava feliz. E é lógico que isso é uma coisa que me incomodava, não por mim. Eu queria que ela estivesse satisfeita também, né? Então, chegou um dia, ela ficou 5 anos comigo, né, como sócia. O sonho dela, até antes mesmo do ateliê, era completamente diferente, nada a ver com convite. Ela hoje tem uma empresa de depilação. Você vê que é outro ramo completamente sim. diferente, que sempre foi o sonho dela. Então, um dia ela sentou para conversar comigo e ela veio falar abertamente, realmente, que ela não estava feliz ali, mas eu falei com ela, olha, nem precisava me falar, que eu sei que você não está no seu lugar, né? A gente é prima, Sim. quase irmã, então assim, a gente conhece, né? A gente sabe se a pessoa está feliz ou não.
E eu realmente, assim, ela ficou com medo, eu ficar chateada. Eu falei, gente, é óbvio que não, vou ficar muito mais chateada de ver que ela tá comigo infeliz e eu quero que ela busque e realize o Sim, sonho sim. dela, né? Então, assim, e eu falo que foi bom até pra mim, porque eu acabei tendo a oportunidade de ter uma outra sócia, né, que é a Lu. A Lu já era vendedora no Ateliê do Convite. Antes de eu chegar no Ateliê do Convite, ela já estava lá, acho que um pouco mais de um ano no ateliê. E ela era aquela, assim, a melhor vendedora do Ateliê do Convite. Aquela, eu falo que é aquela funcionária que abraça a empresa e que não tem hora para chegar, não tem hora para sair e não vê lado negativo de nada, empenho total. Então, assim, ela sempre foi uma pessoa que se destacou mesmo, né? Entre todo, a entrega dela sempre foi muito grande. Então, quando a Renata veio me falar que ela pensou em vender, que ela queria vender a parte dela e tudo, na hora, a primeira pessoa, eu pensei, Luciene, tem que ser a Lu, né? Mas assim, num primeiro momento, ela não teria, assim, ficou um pouquinho fora da realidade para ela conseguir comprar essa parte, né, da sociedade. Mas 2016 coincidiu, que foi esse ano de 2016, que foi um ano que não foi nada bom, foi um ano muito ruim para a economia, principalmente na área de casamento, foi muito fraco. Então, eu falo que é tudo dedinho de Deus, né? Aham, Nada. Gente, calma com essa pandemia. As coisas estão caminhando, não tá bom, não, mas é para ficar melhor depois. Isso eu tenho sim, certeza. com Então, certeza. assim, foi um momento assim dificílimo, mas que eu falo que hoje eu vejo que tinha que ser daquele jeito. Porque justamente por essas dificuldades e tudo, a Renata acabou facilitando a forma para a Lu poder comprar essa parte da sociedade e agora já tem mais de 3. A Lu entrou em abril de 2017, então já tem mais de 3 anos, né? Que a gente está junto. A Lu é Uhum. sensacional. Eu falo que não é mais que uma sócia, né? Eu falo que é um presente de Deus mesmo, porque a gente é parceira, a gente pensa igual, a gente Eu gosto sonha muito dessa, igual. eu gosto muito dessas coisas que vão surgindo, né? Porque eu tenho sócios, né? O meu marido é meu sócio, por exemplo, mas eu tenho sócios que vieram, o destino que plantou eles na minha frente. O Daniel foi assim, a Dani agora já é nossa sócia, também fazia parte da equipe e já está galgando aí a sua porcentagem na sociedade a cada ano que passa, porque as pessoas têm uma outra crença que limita muito elas, né? Duas crenças importantes. Primeiro sociedade não funciona, sociedade não dá certo, eu tenho que trabalhar sozinho mesmo. E a outra Não, crença não acredito em funcionário, em equipe, não acredito em sócio, porque eu prefiro eu mesmo fazer, tenho muita dificuldade de delegar. Não tem como você trabalhar no nosso mercado se você não tem ou um braço direito ou um sim, sócio. Por quê? sim, Você não pode errar. Lembra que a gente falou isso já? A gente não pode errar. sim, Então, se você adoece, se você engravida, se você precisa, por algum motivo pessoal, faltar, quem que vai continuar com essa empresa? Então, você tem que é, ter um braço direito, tem que ter uma equipe legal, tem que ter um sócio, né? Então, assim, esse modelo de sociedade que você construiu é um modelo muito comum e é particularmente o modelo que eu acho mais natural, que é pessoas que trabalham juntos, alguém da equipe, ir com o tempo entrando na sociedade, né? A gente vai ficando mais, confiando mais naquela pessoa, percebe que a pessoa tem, e às vezes essa pessoa que você convida para ser sócio, ela não tem perfil empreendedor, e isso é ótimo, porque imagina se todo mundo tivesse perfil empreendedor, gente, nada ia sair do lugar, porque o empreendedor, ele é lunático. Eu posso falar isso porque eu sou empreendedora. A gente é lunático. Eu, se eu pudesse abrir uma empresa por semana, daí a cuidar da empresa toda semana, financeiro, administrativo, não sei o quê, que é um saco, é outra história. Então você é, precisa de ter essas pessoas. Então, por exemplo, nas minhas sociedades, nenhum deles tinha o espírito empreendedor, que ótimo, mas eles tinham um complemento fundamental para mim, ou na parte técnica, ou na parte administrativa, ou na parte comercial. Então, assim, isso tudo é muito importante. Eu vejo muito sim, fornecedor com dificuldade de crescer, com dificuldade de pensar lá na frente, porque não consegue um sócio, porque não pensa nisso, põe muitos obstáculos para esse sócio chegar, né? E às vezes o sócio está ali do seu lado, é um funcionário, é seu braço direito, é é, um parente que você
que tá precisando também refrescar, sair do setor que ele quer. Agora, a gente precisa alinhar as expectativas, porque tem que fazer sentido. Tem pessoas que topam sair do seu segmento, da sua zona de conforto e migrar para outro. Foi o caso que a Renata tentou, né? Não era o que ela queria, ela tentou. Talvez ela pudesse ser apaixonada por aquilo. Mas, sobretudo, ou a pessoa vira a chave e fala, amei, adorei sair. Exatamente. Ou então, realmente, ela não se encontrou ali mesmo. Exatamente. Mas eu falo muito, Maíse, quando eu falo das coisas e caminharem por caminhos que às vezes a gente não está entendendo por que aquilo ali está acontecendo, né? Eu falo que a Renata, eu tenho que ter uma gratidão eterna, por ela ter aceitado arriscar esse negócio comigo, ainda que não tenha dado certo, mas eu sozinha não teria tido essa oportunidade, né, de comprar a empresa. Eu realmente, financeiramente, eu não teria condições. E até o fato dela ter entrado comigo me abriu essas portas até mesmo para chegar à Lu, né? Sim, foi um processo que aconteceu. E olha, eu vou te falar mais. Eu vou te falar mais. Não é que não deu certo. Deu certo o tempo que tinha que dar. Deu certo. Não dá certo quando tem briga. Não dá certo quando vira litígio, sabe? Que você não consegue negociar e tal. Mas deu certo. Deu certo pelo tempo que tinha que dar. Foi necessário esse processo, né? E de você rever muita coisa. E depois que a Lu chegou, você teve, inclusive para você valorizar o processo da sociedade com a Lu, porque ela chegou e deu um gás novo. Vocês cresceram muito depois que ela veio. Olha, então, eu vou te falar que depois que a Lu entrou pro ateliê, porque eu tinha muitos sonhos, mas eu falo que quando a gente sonhar sozinho é mais difícil, né? Mais difícil. Porque eu e a Renata, a gente tinha visões diferentes. Então, é muito difícil a gente entrar nesse entendimento. Eu falo que a Lu tá até aí, né, Lu? E a Lu ficava comigo sonhando junto. E a gente ficava, como é que a gente vai fazer? Tanto que quando ela entrou na sociedade, a gente tinha vontade de, né? Eu sempre quis reformar a loja, tudo foi a primeira coisa que a gente fez. A gente correu, reformou a loja ficou linda. E assim, em menos de 2 anos, já não estava atendendo a gente mais. A gente já sentiu uma necessidade de crescer, porque a Lu, ela faz tudo com muita entrega, a energia dela, ela gasta toda nisso aqui. A gente até fala com ela que ela tem que se cuidar mais um pouquinho, porque ela gasta toda a energia dela aqui no ateliê do Convite. Eu sei bem como é. Toda a diferença. Eu falo que... a Lu vai concordar comigo, Maíse, que além de tudo, a gente não pode deixar de falar da equipe que a gente tem. Com certeza. É uma equipe, assim, que principalmente Du e Alessandra, que são da produção, que já estão desde o tempo do Luiz. Há muito tempo eu falo que o Luiz soube também escolher muito bem os funcionários, né, deles, assim... são pessoas que têm essa entrega também e a gente pode confiar neles, eles sabem a forma da gente trabalhar, tem amor demais pelo que eles fazem. Realmente, essa lealdade é muito importante. A gente tem eu falo que assim, a gente aqui valoriza muito mesmo. É família, um cuidando do outro o tempo todo, um preocupado com o outro o tempo todo. A gente fica brincando aí com a Lu e tudo, mas aqui a gente às vezes vê que um ou outro tá mais estressado. O Du, a Alessandra conversam com a gente, assim, um ampara o outro. E eles sabem desse cuidado que a gente tem com o fornecedor, com o nosso cliente, né? Dessa preocupação que a gente tem, a Catherine, que é a nossa vendedora, né? A Rosana, que é designer, todo mundo tem esse pensamento mesmo, assim. A gente tem que pensar igual. Se tiver, sabe, tem que encaixar nesse propósito que a gente tem. Que de estar realizando o sonho. É importante todo mundo estar imerso realmente na cultura da empresa, a cultura empresarial, que é outra coisa também que vocês, como gestoras, como proprietários, precisam conduzir. Porque se não existe uma cultura implantada, isso não precisa estar formalizado no papel. Hoje existem até empresas que formalizam a cultura no papel e tal. Mas, sobretudo, a energia tem que ser condizente. Também não adianta estar bonitinho no papel e não fazer sentido. A equipe hoje... Se a pessoa, se entra um funcionário que tem uma energia diferente, é impressionante. Não encaixa. Às vezes eu fico com preguiça de crescer mais um pouquinho, sabe? Eu preciso contratar uma pessoa, eu fico assim, calma, eu acho que dá pra segurar, gente, vamos segurar. Porque
você não sabe o que está por vir. Às vezes a entrevista está tudo ok, a gente faz uns testes aqui, mas às vezes não. Mas na prática é diferente, né? É muito diferente. Ô, Flávia, eu já estou te chamando de Lu. Outra coisa que eu queria falar, a gente tem 1 minuto e meio só, hein, para finalizar a live. Eu sabia que não ia dar tempo mais. Eu falo assim, 40 minutos. Na hora que você falou 40 minutos, eu brinquei com a Rita, falei, Kétia, até parece. Minutos. Mas é porque é sinal que tá ficando bom, né? É sinal que tá ficando bom. Verdade. Se a coisa tá fluindo, a gente passa dos 40. Só no telefone hoje a gente ficou quase 40 minutos. Então eu já sabia que exatamente, já gastamos metade do assunto pelo telefone. E a gente nem falou tudo que a gente conversou, hein? Então não deu. Mas eu queria tentar fechar esse finalzinho aqui e agora falar um pouco do consumidor final, porque a gente vai tirar uns nuggetzinhos desses vídeos e nós vamos colocar alguns na notícia de branco. E eu quero aproveitar isso ainda esse ano para a gente gerar esse conteúdo. Bem, é muito importante o consumidor final e os fornecedores estarem atentos à informação que eu vou dar agora, né? Que é óbvio para todo mundo, mas que é muito importante a gente refletir. A gente está num momento difícil, de dificuldade. E o consumidor final está entendendo, muitas das vezes, de uma forma errada. Está entendendo que é o momento de espremer o fornecedor, porque está desesperado, porque está apertado, banana. E a gente tem uma pequena parcela de clientes que estão se comportando dessa forma. E aí, cabe a eles terem atenção. Gente, cada cliente age da forma como lhe cai bem, entendeu? Agora, é muito importante a gente orientar esse cliente, porque ele espremendo esse fornecedor, possivelmente, alguns desses fornecedores não vão aguentar até a execução do próprio evento dele. Então, não é a hora de fazer isso. Os fornecedores estão no mercado que foi completamente impactado e nós temos interesse em continuar fechando o contrato de uma forma saudável. Ninguém aqui quer ficar sendo espremido, porque a margem está cada vez menor. O custo de tudo aumentou. O papel deve ter aumentado horrores, né, Flávio? Que eu imagino que o dólar influencia. Olha, na verdade, o que acontece? Além da questão do custo que a gente está observando, não só de papel, né, mas de todo o suprimento que a gente usa para a produção dos convites. Num primeiro momento, logicamente, as empresas seguraram, até porque elas não estavam vendendo, né? Então, todo mundo segurou. E a gente agora está começando a observar, além de tudo, está começando, por exemplo, alguns papéis, a gente já está tendo dificuldade de achar. Quando a gente está encontrando com um custo muito mais alto, né? Porque são empresas diferentes que fornecem os papéis, são várias distribuidoras, né? Então, assim, logicamente, as que têm um preço melhor vai acabar o estoque mais rápido. Então, tem materiais que a gente está procurando já com uma diferença muito grande, né, de custo. Muitos materiais são importados. Então, a gente já está começando a perceber um aumento de custo do material. Então, infelizmente, é uma coisa que vai acabar impactando em um determinado momento, porque é o que a gente fala o tempo todo. O interesse em aumentar o valor, é lógico que a gente não tem. Mas não adianta a gente manter um valor que é bom para o cliente, mas que não é saudável para a nossa empresa, né? Exatamente. A gente tem que adaptar à nossa demanda de custo, da gente se manter uma empresa saudável para a gente continuar no mercado por no mínimo mais 20 anos. Exatamente. Então, essa atenção é muito importante, o cliente final ter isso realmente em mente, né? Eu estou sempre frisando isso. Desconfiem de descontos absurdos, manutenção de preços por um período muito prolongado. Dificilmente a tabela de 2020 vai ser mantida nos próximos meses, porque muito realmente está tudo aumentando muito. Eu fabrico, eu também sou indústria, a gente está vendo assim, está faltando na área de tecido, está faltando fio para fabricar tecido, na área de papelaria está faltando matéria-prima, celulose para poder fazer papel. Então, assim, a gente percebe que indiretamente isso vai impactar em praticamente todos os setores da economia. Quem está mais ligado à indústria, que é meu caso, que eu compro tecido, é o seu caso, que você compra papel, a gente já está sentindo isso. O consumidor final vai sentir na prateleira, talvez daqui a uns 2, 3 meses. Eu acredito que a gente vai estourar mesmo ali na época do Natal, né? Que é quando as pessoas estão com poder de consumo maior, tem a escassez, a oferta e demanda não está com essa equidade, então fica realmente mais difícil de conseguir manter os valores. Então, é muito importante que a gente também consiga, nós, fornecedores, termos essa tratativa de ajudar a educar o cliente, explicar para ele, né? Ninguém está querendo recuperar o lucro que foi perdido nesses 6 meses, 7 meses que a gente está parado. Não é isso. Mas eu acho que o cliente tem que ter muito cuidado com a empresa que quer vender
porque é o mais barato. A gente fala muito, eu não quero que o cliente procure o ateliê do Convite. Lá é o lugar mais barato. Não é isso que a gente quer. Os bons fornecedores não querem ser escolhidos pelo preço. Sim, com certeza. A gente quer que a pessoa entenda o difícil, porque não que a gente está oferecendo. Não são produtos de prateleira, não é um produto que você encontra em todo lugar, é um produto escalável. Então, assim, são produtos personalizados, com todo um serviço ali por trás, muita mão de obra, muita logística. Então, é muito importante a gente ponderar isso, né? Então, assim, a gente viu já que a retomada começou nas duas últimas semanas de agosto. Em setembro intensificou bastante. Não está ao mesmo nível de fevereiro e março ainda, mas nós já estamos caminhando para isso. A gente acredita que no final de outubro, início de novembro, a gente vai ter um boom nas solicitações de orçamento. Então, é muito importante que os clientes que estão focados, né, que são execução em 2021, corram para os seus orçamentos, porque eles vão ter escassez de matéria-prima, vão ter valores que vão ser, com certeza, reajustados agora, entre dezembro e janeiro. Então, é muito importante eles já finalizarem essa listagem, porque para não ser surpreendido mesmo. E eu estou falando de aumentos em torno de 15% a 25%, aumentos grandes, não estou falando de reajuste comparável à inflação. Porque a inflação, ela é baseada nos itens de primeira necessidade. Ela não é baseada em papel, ela não é baseada em petróleo, ela não é baseada no dólar, né? Então, assim, é totalmente diferente. Então, o IGPM é um dos índices que pode revelar melhor. E o IGPM tá em alta. Então, assim, é muito importante os clientes entenderem que nós estamos, sim, tentando fazer essa retomada, mas que é muito importante eles terem essa consciência de não espremer o fornecedor. O fornecedor está trabalhando com... o fornecedor idôneo, que tem ética, ele está trabalhando com um preço que ele sabe que ele pode trabalhar. Ele tem a ficha técnica dele, a margem que ele pode, até onde que ele pode ir na negociação. E ter cuidado com fornecedores que estão praticando muitos descontos, abaixando muito, sabe? Toda hora que você chega lá, faz contraproposta, ele A gente tem que ter cuidado com o fornecedor que está agindo no desespero. Não adianta, gente. Agir no desespero, você não raciocina e acaba saindo pela culatra, né? Nesse momento, se eu fosse... Eu tenho uma prima que está fazendo aniversário de 15 anos, a filha dela, e ela me pediu opinião se ela pagava, e ela tá casando num lugar que é pacote, que tem tudo junto num lugar só. Ah, mas eles estão me dando um desconto. Você adora, né, Maís? Pacote. Aí que eu adoro. E eu quase morri do coração, porque ela veio pedir opinião de minha opinião. Aí ela falou assim, Maís, eles estão dando desconto muito bom à vista. Cara, e aí ela é gerente de um banco, ela é gerente do Itaú. Eu falei, olha... Fabiana, presta atenção. Vou até falar o nome dela, que vai que ela está assistindo. Fabiana, presta atenção. Estamos no meio de uma crise. O lugar é um pacote. Você está concentrando 80% do gasto do evento num fornecedor único. Ele está dando para você um descontão à vista. Ele não vai comprar o produto do buffet agora. Ele não vai comprar a flor da decoração agora. Ele vai comprar daqui a um ano. Você acha mesmo que você está fazendo uma economia? Ou você acha mesmo que você está caindo numa situação, né? Então, assim, olha, a gente tem que... Infelizmente, a gente há não um pouco tempo, mas até mesmo antes da pandemia, a gente teve casos de empresas que cobravam valores muito abaixo do mercado e que deixaram várias noivas na mão. E não estão conseguindo reagendar, tá falando assim, ó, em janeiro você me procura quando passar o prazo da lei. E aí, enfim, tem muitos noivos, muitos debutantes esperando a possibilidade de remarcarem os seus eventos e não conseguem ter uma resposta da empresa. Por quê? Porque a empresa opera com... O fluxo de caixa dela é o dinheiro do cliente. Ele pega o dinheiro à vista agora para poder fazer o seu gasto da empresa, mas quando ele for executar, ele tem que ter vendido mais, só que eles não estão conseguindo vender, porque não tem as datas já estão preenchidas. Olha a bola de neve que isso vai virando. Então, isso é uma questão econômica mesmo. Você bate o olho nesse modelo de negócio... É um modelo de negócio, assim, muito melindroso. Eu não entraria nele, não aconselho mesmo, eu friso isso, porque eu acho ele muito arriscado. Você colocar 60%, 50% do investimento do evento na mão de um único fornecedor. Ainda mais uma situação como essa. Ainda mais uma situação que eles estão desesperados e dando descontos agressivos à vista, sendo que você sabe que vai cobrar matéria-prima cara lá na frente. Então, assim, tem que ter cuidado, né? E a nossa função aqui também é chamar a atenção para o fornecedor, porque a gente está aqui na live do Trust, mas a gente sabe que tem muitos consumidores finais que assistem, a gente vai usar uma parte dessa live também lá para Vestidos de Branco, então é muito legal a gente colocar esse ponto de atenção. A gente não está querendo colocar medo, pressão em ninguém, a gente está falando da realidade que a gente está vendo aí no mercado desde que essa pandemia começou, as dificuldades que alguns fornecedores estão tendo,
de conseguir conciliar e entregar, porque o volume de noiva é tão grande que é impossível pegar esse bloco de noivas de 2020 e colocar em 2021. Não cabe, não tem agenda, não tem espaço, né? Não tem porque espaço, eles são muito rochados, né? Então é realmente um dificultador muito grande. Mas, Flávia, muito obrigada por essa live. A gente conseguiu comentar todos os assuntos até o final. Na correria aí. Na próxima vez a Lu vem comigo, tá? Tá, vamos ter outras... Ela participar da próxima vez. Isso aí. Ela não gosta de live, não? Ela fica um pouquinho tímida, mas é porque eu já falo bastante, né? Ela fala que eu já falo por mim e por ela. Então, isso aí também, tá vendo? São complementares. É ótima sociedade que é construída assim, né? De uma forma complementar. Muito obrigada mais uma vez. A gente vai ter outras oportunidades. E é isso aí, né? Até a próxima live, então. Viu? Beijo. Até, se Deus quiser. Beijo para todo mundo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Mais uma live aí com uma fornecedora que está, né, à frente de uma empresa com 22 anos de mercado. Então, é muito importante a gente entender como que essas empresas conseguem superar tantos desafios, estarem sempre inovando, atendendo às gerações novas que vão chegando. E eu convido vocês para a Semana da Retomada. A gente vai fazer a versão 2.0. Fizemos em agosto. A nossa próxima versão começa segunda-feira. A inscrição está na bio. Dentro da Semana da Retomada, nós vamos trabalhar técnicas comerciais para você conseguir aproveitar melhor as solicitações de orçamentos que você recebe. Ou seja, você recebe um tanto de lead que são potenciais clientes para sua empresa. Já é difícil a gente conseguir receber um volume significativo de leads. E muitos desses leads são qualificados, estão dentro do perfil do público-alvo que você atende e você desperdiça. Sabe quando você tem aquele cliente que você fala assim, gente, o atendimento foi maravilhoso, tem certeza que ele vai fechar e de repente o cliente não fecha? O que você fez errado? Qual foi o seu timing? Você foi muito acelerado cobrando ele? Demorou demais para poder fazer algum feedback, né? Algum follow-up? Então, tudo isso a gente trata dentro da metodologia do fluxo de cadência, que é uma das ferramentas que nós utilizamos para o método Trust e que a gente vai entregar inteiramente gratuito na semana que vem. Então, ela começa às 9 horas da manhã, na segunda-feira, e só quem fizer a inscrição, que está na nossa bio, vai receber o link, tá? E eu vou falar com vocês, a gente tem depoimentos aí da última semana, a gente vai ter depoimentos para vocês verem como que o resultado é impactante. Todo mundo que assiste a Semana da Retomada, que assistiu lá em agosto, fica maravilhado de ver. Parece óbvio, mas quando a junção das ferramentas estão todas num só lugar e a gente conduz vocês, faz isso, você percebe diretamente o impacto no seu fechamento de negócio. Então, a nossa ferramenta ajuda você a fechar mais contratos sem atrair mais solicitação de orçamento. Com a mesma solicitação de orçamento que você consegue melhorar a sua taxa de conversão, fechar mais contratos, tá? E para isso a gente tem metodologia, a gente tem gatilhos mentais que a gente utiliza exatamente nos pontos certos. Gatilhos mentais é uma ferramenta super antiga do marketing, não é novidade. Porém, a forma de usar, a hora de usar, tem alguns que não podem ser usados no nosso mercado, isso tudo a gente ensina também. Outra ferramenta que a gente usa muito são sistemas representacionais da PNL. Se o seu cliente é sinestésico, auditivo, visual, auditivo, digital, a forma que ele encara a linguagem, né, que ele se comunica, tem sempre uma linguagem predominante ali. Então, a gente precisa identificar essa linguagem para a gente conduzir a solicitação de orçamento, a negociação comercial de uma forma mais prazerosa para ele. Ali você gera conexão e quando a gente vende desejo, que é o que a gente vende, né, no mercado de eventos, a gente está vendendo conexão. Então é muito importante vocês saberem que existe metodologia para isso. A grande maioria de vocês são técnicos, são bons para fazer o convite, são calígrafos, são empresas de vestidos, são ateliês, enfim, decoradores, fotógrafos, todo mundo é técnico, muito bom na entrega, porque a gente também parte desse pressuposto. Vocês têm um produto de qualidade, uma entrega exemplar, o que tem que melhorar geralmente é a gestão comercial, porque aí vai ficar as duas coisas casadas e equilibradas. O coração da sua empresa é a gestão comercial. Não adianta você ser o melhor fotógrafo da cidade se você não sabe vender o seu produto, não sabe colocar isso para o seu cliente, criar um valor para ele. E quando a gente fala de produto para o mercado de eventos, a gente está falando de valorização do seu serviço ou produto e não de precificação. Então não é barganhando preço, não é disputando com um preço mais baixo, não é disputando em poucos reais com o fornecedor que você vai conquistar o mercado que você quer. Você tem que se posicionar melhor, você tem que estruturar melhor a sua gestão comercial, saber como mandar uma proposta. Tem propostas de 6, 7 páginas, pelo amor de Deus, o cliente não vai ler isso, ele rola tudo e vai lá para baixo avaliar o valor do seu produto ou serviço. Claro, porque ele quer ser objetivo, não é porque ele só está preocupado com o preço. Ele quer ver se está coerente com o que ele quer. Então, essas propostas que vocês enviam, enormes, né? A gente também tem técnica para
isso, para deixar a forma mais sucinta. Tudo isso eu vou ensinar na semana que vem, tá? Então, faça a inscrição na bio, tá muito especial. Quem assistiu a Semana da Retomada, versão 1, assista a versão 2.0, que a gente está entregando mais conteúdo ainda, e a gente está gostando demais de ajudar vocês a melhorar o negócio aí no dia a dia de vocês, tá bom? A promessa nossa é que com 2 horas semanais vocês conseguem fazer a gestão comercial, tá? Que é o que eu gasto. Essa semana, inclusive, eu gastei menos de meia hora, porque estava tão sincronizadinho. É o que eu gasto para atualizar todos os meus orçamentos de uma vez só. Eu faço gestão comercial em todos os meus negócios e eu preciso de uma metodologia para isso. E tenho certeza que toda empresa precisa, tá? Então, eu convido vocês para a Semana da Retomada, que começa segunda-feira, faz inscrição aí. Abraço e até a próxima.